Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós tenhamos sempre a coragem e a boa vontade de reparti-la onde e quando formos chamados. Vamos hoje refletir um pouco sobre a parábola do fariseu e do publicano. É sempre muito bom falar do Evangelho, porque o Evangelho é esse remédio que não tem contraindicação, sempre atual, não tem nenhum efeito colateral e, maravilhosamente, tem o poder de penetrar o mais íntimo, o cantinho, mais escondido dos nossos corações. Então, vamos pensar um pouquinho hoje sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos falava por parábola, não sei talvez que palavra correta eu poderia estar usando, mas me vem à cabeça a palavra carinhosa, porque ele conhecia a nossa imaturidade espiritual de compreendê-lo. Então ele falava de forma que pudesse, chegar aos nossos corações. Então ele falava por metáforas, por figura de linguagem, para poder, de um modo mais simples, nos fazer compreender. Nesta parábola, em especial, Jesus vai estar nos chamando a atenção para duas questões, que é o orgulho e a humildade. O orgulho, se nós formos no estudo das obras da doutrina espírita, nós vamos aprendendo que ele é uma imperfeição espiritual que demonstra em nós ausência de humildade. É para a alma o orgulho, tipo assim, uma erva daninha que todos os dias a gente tem que ir lá e arrancar um pouquinho, da sua ramagem, para a gente poder seguir, tentando nos manter na boa ação. Tamanho é essa chaga que ainda abrigamos nos nossos corações. Ainda nos assinala Kardec que o orgulho é a causa de grandes males que aflige a humanidade e a todos nós, aqui na Terra. Assim, é importante conhecermos e superarmos essa imperfeição moral, se quisermos evitar alguns sofrimentos que vivenciamos no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós somos orgulhosos, conforme definição teórica desta imperfeição moral, nós estamos em que condição? Nós estamos numa posição de uma atitude exagerada em relação a nós próprios. Nós nos achamos mais do que o outro. Só nessa questão já era para a gente tentar evitar ao máximo ser orgulhoso, Assumimos, quando orgulhosos, uma posição de nos supervalorizar. E quando nos supervalorizamos, menosprezamos o nosso próximo. E isso, muitas vezes, não corresponde com a realidade interior. Quando orgulhosos, nós estamos nos achando. Mas, de fato, nós somos. Se fizermos uma análise, nós não somos tudo aquilo que a gente está se apropriando no momento em que temos atitudes orgulhosas. Então, quando nós estamos numa atitude de orgulhoso, a gente se transforma no quê? No super-homem, na super-mulher, na super-pessoa,
no superfilho, na superesposa, e nos enchemos, às vezes, de milindres e fugimos da atitude cristã. Na postura orgulhosa, assumimos a submissão às regras rígidas impostas por nós mesmos. E talvez, muitas das vezes também, ficamos subjugados por normas ou por costumes sociais que, às vezes, nos tornam mais ainda inflexíveis frente a algumas questões. A posição de valorizar, a posição orgulhosa vai nos levando a sermos excessivamente, às vezes, cuidadores, porque a gente se acha mais do que o outro. Então, a gente tem que cuidar, ser muito cuidador do filho, do esposo, do vizinho, né? Nos leva, às vezes, a ser juízes impiedosos, porque se eu sou melhor, então eu sei o que é melhor para o outro, e aí eu quero decidir a vida do outro. Orgulhosos nós somos, cobradores implacáveis do outro, às vezes não da gente. Somos, muitas vezes, salvadores da pátria e, às vezes, nos colocamos como orgulhosos, como vítimas da situação. Com essa visão turva, pouco esclarecida, essa postura equivocada, nós, às vezes, na postura orgulhosa, denominamos o nosso próprio como: fulano é ocioso, é ingrato, não me compreende, é chato, fulano é mesquinho. A gente vai rotulando os nossos irmãos. Mas como o orgulho é uma posição supervalorizada que nós nos atribuímos e que não corresponde com a realidade interior que nós temos, muitas vezes o nosso olhar é complacente, né? Conosco mesmo. Nós somos julgadores dos outros, mas estamos numa atitude de complacência com nós mesmos. Todas as vezes que tomamos uma atitude orgulhosa, nesta complacência, nós intitulamos que estamos bem intencionados, que queremos o melhor. Não, mas eu estou agindo assim, eu quero o melhor para o outro. E assim, nós vamos caminhando nesta condição de superpessoa, de falsos cuidadores, falsos ajudadores, carregando no íntimo uma realidade frágil, tão frágil quanto a daquele outro que a gente está apontando, às vezes de uma forma incisiva, dura e inflexível. O amor, na forma da caridade que Jesus nos ensinou, como está aqui, com doses constantes de benevolência, de indulgência e de perdão das ofensas, nos convida a deixarmos de lado essa postura de orgulhosos. Mas para trabalharmos o orgulho em nós, teremos que desenvolver a outra questão que Jesus traz na parábola, que é a questão da humildade. Essa virtude que nos faz ver a vida sobre um ponto de vista mais correto, dentro da proposta do homem de bem estabelecida no Evangelho segundo o Espiritismo, numa visão
da nossa real condição de ser espiritual, ser imortal, sedento de educação e sedento de evolução. Atualmente, nós confundimos a humildade com submissão, com pobreza, com inferioridade. Às vezes temos as dificuldades e optamos em ficar na questão de orgulhosos porque achamos que se cedermos, achamos que tem que entrar na queda do braço e que se a gente ceder numa contenda, numa situação, numa circunstância, aquilo é uma posição de inferioridade ou de submissão. Mas Jesus afirmou: bem-aventurado os humildes de coração, nos orientando sobre essa questão equivocada de que humildade é posição de inferioridade. Quando assim ele nos diz bem-aventurados os humildes de coração, ele estava se referindo a uma humildade relacionada com distinção, com ponderação, com gentileza, com retidão de caráter, com graciosidade, com simplicidade, com questões que vão nos levar a ter benevolência, bons olhos para os nossos irmãos, indulgência, paciência, tolerância para a imperfeição do outro. Para conjugar essas duas coisas, termos condição de perdoar e compreender que todos se equivocam, inclusive nós. Então, o que nos fazem não é porque aquele irmão é ruim ou é isso ou é aquilo, porque como nós, dentro da lei do livre-arbítrio, ele escolheu equivocadamente. Ele ainda não teve maturidade espiritual suficiente para fazer diferente, de uma forma mais assertiva, mais acolhedora e melhor. Os humildes aprenderam com a introspecção, com o conheça-te a ti mesmo, o voltar para si, a silenciar o coração, a fazer a união entre Criador e criatura. O humilde sabe silenciar e, silenciando-se, ele sabe ouvir a voz de Deus, que nos fala através da espiritualidade e muitas vezes com aquela palavrinha que a gente denomina: eu tive uma intuição. Então, o humilde sabe ouvir a voz de Deus, que vem e que está conosco a todo momento e em todas as circunstâncias. O humilde faz de si mesmo um canal ou um espaço de transcendência, e por ele flui, sai silenciosamente e espontaneamente a confiança na providência divina, porque ele tem a certeza do que Jesus falou: estarei convosco até o fim dos tempos. Então, o humilde de coração sabe que não está em desamparo. O humilde não é o que acerta sempre, ele erra, mas mesmo no erro, ele sabe que com o amparo do Pai de misericórdia que temos, do Mestre e amado Jesus e de toda a espiritualidade maior, no momento seguinte, ele pode, ele vai, ele quer fazer melhor, mais assertivamente. Para trabalhar o orgulho e ampliar em nós esta condição de humildade, precisaremos
de alguns recursos que o mestre nos pontuou muito bem. Vamos precisar do vigiar e do orar. Teoricamente, Jesus, nos coloca essas condições de vigiar e orar, porque o trabalho é árduo, é grande, é em todo momento. E a gente toma isso como assim, é só orar de manhã, orar de noite. Mas quando Jesus nos coloca isso tem uma amplitude grande, porque em todos os momentos nós temos que estar nessa atitude de nos recolher, de parar, de pensar e de nos buscar mantermos afinados com a espiritualidade maior. Teóricos nos adverte que a prece, a oração, é uma linguagem fundamental, primordial e importante para nós. É a linguagem mais importante que nós falamos. Mas, às vezes, a gente acha que o que é mais importante que a gente fala é esse contato, é essa comunicação que eu estou aqui fazendo e que a gente faz com tantos os outros. Mas teóricos chegaram à conclusão que a linguagem mais importante que nós temos é a prece, porque nesta linguagem nós nos ligamos com o Senhor da vida e com o mundo do qual nós realmente fazemos parte, que é o mundo espiritual. Então, por isso, essa linguagem é a mais importante. Está comprovado que a prece profunda produz em nós ondas mentais de frequência tão elevada que altera em nós vibrações e nos faz melhorar em várias questões e também nos faz ajudar os nossos próximos. E é neste sentido, então, que Jesus, em função dessas questões que eu trago até aqui, que Jesus vai falar a parábola do fariseu e do publicano para justamente nos situar nestas questões tão fundamentais para a nossa evolução, que é o combate ao orgulho, é a dilatação em nós da humildade, e para conseguirmos esse trabalho com perseverança e constância, a gente saber usar do mecanismo de vigiar e de orar. Para podermos compreender melhor, nós temos que lembrar que os fariseus, à época de Jesus, eram homens religiosos que viviam muito ligados, à questão da religião, da sua religião, e eram vaidosos por acharem que conheciam muito da sua religião. Então, eles tratavam os demais que eles consideravam que não seguiam as suas crenças com certo desprezo. E abrigavam entre eles uma excessiva ânsia de dominação. Os publicanos eram os cobradores de imposto, porque no tempo de Jesus, a Palestina pertencia ao Império Romano. Então, apesar dos publicanos serem judeus, eles cobravam dos outros judeus, dos compatriotas, um imposto para transferir ao Império Romano. E muitas vezes eles equivocadamente botavam impostos indevidos, tinham atitudes equivocadas. E é nesse contexto que Jesus, então, vai falar para fariseus e para publicanos, vai falar essa parábola, e aí ele conta, essa parábola a gente pegou a parte de Lucas, capítulo 18, versículo de 10 a 13.
2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia ao peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nesta passagem, Jesus vai então, como eu já coloquei, nos separar claramente a oração egóica da oração sincera, a postura do orgulho e a postura daquele que já está trabalhando e caminhando na estrada da humildade. Para esclarecer melhor ainda sobre este assunto, nós recorremos a Joana de Ângeles, que vai nos colocar que orar é mais que abrir a boca. Continuando, Joana nos esclarece: orar é comungar com Deus, banhando-se de paz e de renovação íntima. Orar é comarar, agir, atuar com Jesus e os espíritos superiores em favor do mundo. Quando Joana nos traz esse ensinamento, que orar é mais que abrir a boca, é banhar-se de paz e renovação íntima, a gente começa até a se agitar, porque muitas vezes ainda não oramos direcionados, voltados para esse foco. Muitas das nossas orações ainda bailam na parte do pedir, não é? Muitas vezes ainda não estamos usando o mais, porque orar é mais que abrir a boca. Significa que nós temos que interagir, e para interagir com o mundo maior, com o nosso Pai de misericórdia, nós temos que mudar vibração, vigiar pensamentos, e estabelecer ações permanentes no bem, não é? Esse que é o mais que Joana está nos conclamando a estabelecer. Por isso a doutrina espírita não tem orações que sejam repetições de palavra, porque só repetir palavra não nos levam ao mais, não nos fazem, às vezes, nos banhar de paz e de renovação íntima. Porque em repetir palavra, nós, às vezes, não nos comprometemos. E quando oramos num processo de arar, de agir, de atuar com Jesus e com os espíritos maiores de luz, nós precisamos de nos colocar, de nos empenhar, de nos reconhecer equivocados. Então, por isso que nós não temos oração estabelecida. O fariseu, fazendo uma análise dos 2 componentes da parábola, falou muito, né? A oração foi extensa.
mas foram palavras vazias. Orava para si de modo presunçoso, não teve o mais que Joana colocou. Faltou na oração dele aquele mais, e faltando mais, ele não conseguiu se banhar de paz e de luz, de renovação íntima, e não se banhando de paz e de renovação íntima, a vibração dele não permitiu uma comunhão com o mais alto, e voltou para casa, como diz na palavra, sem ser, justificado. O fariseu, a sua oração nos mostra que ele se achava. Ele se achava. Ele pagava, ele cumpria os dogmas, ele dava o dízimo, ele jejuava, mostrando-nos que só vir à casa espírita e alisar a cadeira não vai nos resolver. Vir à casa espírita e só participar de um estudo ou receber o passe não vai nos resolver. O trabalho é além disso. Trabalhar o orgulho, dilatar em nós a humildade, vai exigir de nós um pouco mais. O publicano foi econômico nas palavras, mas falou com o coração. Verdadeiramente orava a Deus, suplicou misericórdia e estava consciente de quem ele era. Tem misericórdia de mim, pecador. Teve aquele mais que Joana de Ângeles nos colocou, que precisamos ter na questão da oração. O evangelho, então o publicano, enquanto o fariseu era aquele que se achava o orgulhoso, e aí ele estava desferindo contra o outro, o publicano, na humildade, se conhecia. Ele ainda não era perfeito, cobrava impostos às vezes indevido, mas se reconhecia equivocado, pecador. Um ser necessitado de mudança, como nós, que necessitamos de aprendizado para alavancar a nossa evolução. O Evangelho de Jesus o tempo todo nos ensina onde está este mais que nós precisamos colocar no orar e vigiar. Assim, encontramos nas passagens evangélicas, se a gente vai ao Evangelho, aquelas colocações: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pedir é o mais, é saber colocar o mais que Joana nos coloca. É realmente a atitude de recolhimento, de comprometimento, não é? Com a nossa reforma íntima. Bater requer ação, movimento, fazer a nossa parte para alavancar o que precisamos em nós mudar. Buscar é o uso adequado do nosso livre-arbítrio. Jesus nos ampara e nosso Pai misericordioso não nos fez orgulhosos, Ele nos fez simples e ignorantes. Nos tornamos orgulhosos com escolhas quando buscamos equivocadamente através do nosso livre-arbítrio. E buscando equivocadamente, nós batemos em portas erradas. Somos atropelados na relação, numa decisão, numa atitude. E aí, quando a gente vê, assim, mais ou menos, o circo pegando fogo, a gente pede, não é? E aí, não usamos aquele mais.
Porque aí pedimos, ai, Senhor, me ajuda aqui a resolver essa situação complicada, e não numa atitude de autorreflexão, de conhecimento de onde foi a minha parcela para aquela situação chegar naquela condição. No livro Nosso Lar, e também no filme, André Luiz mostra-nos essa questão muito claramente, do bater, do buscar, do pedir, do orar, do vigiar. Ele, quando cansa, depois de 7 anos, de permanência numa zona mais inferior, ele entra em prece e suplica socorro. E logo ele vê uma forte luz e um senhor que lhe diz: coragem, meu filho, Deus não te desampara. Maravilhosa essa parte no filme. O filme é todo lindo, mas essa parte é super maravilhosa, de nos mostrar com o poder de quando a gente eleva, sinceramente empenha o nosso coração num momento de prece e de oração. E André questiona: quem sois, ó mensageiro de Deus? E Clarencio responde: sou teu irmão e estou aqui para te auxiliar. Neste capítulo de Nosso Lar fica claro o ensinamento que nos adverte: ajuda-te, que o céu te ajudará. Saber pedir, bater, levantar a mão, agir, buscar sempre, pensar no bem, manter-se no bem e agir no bem. Isto é que Jesus estava nos dizendo quando nos colocou do orar e do vigiar. Quando nos entregou essa parábola, nos conclamando a combater em nós as atitudes orgulhosas e nos mantermos na humildade para exercitarmos a caridade. Que, como testemunho de amor cristão, tem que vir com benevolência, com indulgência e com perdão. E tem que permear todas as nossas atitudes, em todos os segundos do nosso dia a dia. Não é uma tarefa fácil, porque estamos num mundo de provas e expiações, um mundo que nos tira do centro, que nos convida a sair do foco. Então, por isso, nós precisamos de recurso amigo. Por isso que não adianta vir só alisar, mas precisamos de vir à casa, ouvir reunião pública, participar de grupo, estudar em casa, orar, manter-nos em atividades para que a gente possa cumprir a nossa destinação, que é nos educar e evoluir. Será que estamos sendo humildes ou orgulhosos? Não sei vocês. Eu, muitas vezes, entre fariseu e publicano, entre se achar, e momentos de, como publicano, já se conhecer, essa é a minha pista de gelo. Eu patino nela muitas vezes. Acho que vocês também. Mas não tem importância a gente estar aí patinando. Ter momentos que ainda não temos iluminação suficiente para deixarmos de lado o orgulho. O importante é estarmos atentos. Opa, aqui eu fui. Termos bagagem, termos a boa vontade. Em Pão Nosso tem um texto que chama boa vontade. E o texto vai nos colocar que como, através da boa vontade, somos capazes de fazer tantas coisas. Então,
quando temos boa vontade, nós saímos da condição do fariseu, daquele momento em que a gente se acha, porque tem momentos que todos nós nos achamos, mas existem recursos e condições para a gente partir para a posição de publicano, de conhecer a nós mesmos e nos empenharmos em nos modificarmos. Em nossa romagem evolutiva, já pedimos equivocadamente, já batemos em portas que não eram para ser batidas, que não eram para ser abertas, e já buscamos também de modo indevido. Assim, muitas vezes movidos pelo orgulho e sem noção do que somos e do que de fato precisamos, já encontramos o que naquele momento de ignorância queríamos e que muitas vezes, com certeza, não foi bom para nós, e o que não queríamos. Já sofremos e, às vezes, ainda sofremos. Tudo por, às vezes, não nos apropriarmos que somos espíritos imortais, em experiência no mundo material, usando um corpo material para permitir a evolução do ser espiritual que somos. Mas fazemos o raciocínio contrário. Achamos que o ser material é o mais importante e alimentamos esse ser material com muito mais questões e cuidados do que alimentamos o ser que de fato somos, que é o nosso ser espiritual. Assim como André Luiz, vamos aproveitar o momento presente para ser o nosso tempo de despertar, tempo de renovação, de amadurecimento, de humildade. Vamos, de fato, elevar o nosso pensamento, abrir a boca, orar com o mais que Joana de Ângeles nos ensina a ter. Conta-se que em Paris havia um cego sentado na calçada e com um boné na mão ele pedia moedas com um pedaço de madeira onde estava escrito com giz branco o seguinte dizer: por favor, ajude-me, sou cego. E poucas pessoas liam aquele dizer e jogavam a ele alguma moeda. Durante um dia, passa ali um publicitário e vê aquele dizer e vê aquele pouco, escasso recurso dentro do boné daquele irmão assentado na calçada, e ele se comove com aquela situação e resolve apagar e, com o giz que estava do lado, escrever outra frase. E o resto do dia, o irmão assentado só viu o tilintar de muitas moedas, porque uma batia na outra e começou a fazer barulho porque o boné encheu. No final da tarde, o publicitário, voltando do serviço, ele percebe pelo andar e pelo cheiro, em função da sua dificuldade visual, e quando ele passa, ele pergunta: você mudou o meu dizer, o que você escreveu? Porque ele sente curiosidade em saber. E o publicitário lê para ele. Ele tinha mudado o dizer, que era: por favor, ajude-me, sou cego, para hoje navego em Paris, mas não posso vê-la. O nosso dizer nas orações é isso, tem que mudar de vibração. Não para cair tilintar de moedas, mas para a gente conseguir realmente se conectar com nosso Pai
de misericórdia com Jesus e com a espiritualidade maior. Mudando a nossa vibração, nós vamos mudar, né, o nosso foco de vida. Com mudança de estratégia, de meta, de objetivos, nós vamos mudar o nosso rumo e, com certeza, nós vamos caminhar de uma forma mais constante na direção de atitudes mais humildes, que são mais capazes de abrigar a caridade que Jesus nos conclama a ter. Se estamos percebendo que a nossa caminhada não está adequada, não está nos conduzindo a um lugar seguro, por que ainda ficar de modo endurecido na atitude orgulhosa do fariseu? Por que não fazer a conversão? Por que não mudar o nosso foco? André Luiz teve a coragem de mudar, cansou de permanecer naquela região e abriu a boca e colocou o mais e imediatamente viu o clarão chegar e o socorro amigo acolhendo e o abraçando. Paulo de Tarso também teve a coragem de fazer uma grande conversão. Estas conversões têm um nome, e o nome é humildade. É refazer equívocos, é recomeçar. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos recomeçar. Se batemos muito tempo numa porta e ela não se abre, se insistimos numa situação, numa questão, e não está dando certo, com certeza está na hora da gente fazer a nossa conversão, a nossa mudança. Não é fácil, mas é necessário. Quando André Luiz, com humildade, buscou ajuda, mudança de postura, reconhecendo sua condição de necessitado de amparo, o que foi que ele ouviu de Clarencio? Coragem, meu filho, Deus não desampara. Quantas vezes nós também queremos ouvir isto? Não só para ouvir, mas para a gente sentir, e tenho certeza, me refazendo a fala aqui, quantos de nós já não sentiu, quando mudou, o amparo? Que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não ia conseguir. Porque a gente percebeu uma intuição, não é? Alguém chegou e trouxe uma fala que clareou. Então, todas as vezes que a gente se ajuda, o céu também, a espiritualidade maior, nos abraça de uma forma que nós nem damos conta ainda de perceber. Sentimos ainda sutilmente, tão sutilmente que alguns de nós ainda nem estão acostumados a perceber e a valorizar. Nossa mente, ela é como a história de um mestre que um discípulo pede a ele para ensinar a ele algumas lições. E o mestre, percebendo como era o discípulo, fala para ele, vamos tomar um chá. E aí o discípulo pega a xícara para eles, o mestre não põe um pouquinho para ele, e na do discípulo, ele vai entornando o chá e vai transbordando o chá. E o discípulo fala, mas como isso? Você está me molhando todo. E ele aí, o mestre fala para ele, eu não posso ainda te ensinar nada, porque a sua mente é como essa xícara, está muito cheia. Então, para que nós possamos expandir em nós a humildade, o que essa história nos mostra? Que às vezes nós temos que nos esvaziar, abrir mão de algumas questões,
Porque se nós não abrirmos mão de algumas questões, nós permanecemos nos achando, na postura e na atitude orgulhosa do fariseu. À medida que a gente vai abrindo mão e vai se reconhecendo equivocado, necessitado de mais paciência, de mais tolerância, vai se colocando mais humilde como publicando, a gente vai se esvaziando de algumas questões. Fica, então, o convite para esvaziarmos nosso coração para Jesus entrar e nos auxiliar no combate do orgulho, sempre tendo o Evangelho como farol de milha, como esse remédio maravilhoso para todos os tempos, para todo momento e sem efeito colateral que eu coloquei. Portanto, fiquemos com o Evangelho que nos orienta em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nos convidando para termos a atitude de humildade, de nos reconhecermos quando erramos, de nos empenharmos com o reajuste, com a reparação, com o desejo de melhora, de nos mantermos direcionados no bem e para o bem. Também em João, capítulo 14, versículo 1, que nos diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Nesta parábola, que Jesus está nos conclamando a ter humildade, na humildade ela nos leva a uma fidelidade constante e permanente em Deus. Porque quando vêm as horas mais difíceis, a gente não entra naquela questão do orgulhoso ou de pouca fé, não é? Ou aquele realmente que tem aquela questão só superficial. Eu tenho uma amiga que, quando perdeu uma irmã, ela falou que estava de mal com Deus, porque a irmã dela era uma pessoa tão boa e não merecia ter desencarnado. Então, o que faltou nessa irmã? Uma fidelidade de compreender que o Pai é justo, justo é posto todas as causas. Nada acontece no tempo errado e da forma indevida, porque Deus é misericórdia e amor. Fiquemos ainda com o Evangelho em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fica, então, o convite para que nós possamos trabalhar em nós o orgulho, expandir em nós a humildade, para que a gente seja capaz de vivenciar a caridade, mantendo em todas as nossas atitudes e em qualquer circunstância a benevolência, a indulgência e o perdão que os nossos irmãos precisam e que nós precisamos de volta. E como a vida é a lei do retorno, né? A gente está sobre esta condição, o que a gente plantar é o que nós vamos colher. Sejamos caridosos para recebermos o tamanho da caridade que nós ainda, como esse ser que ainda patina entre o orgulho e está caminhando, engatinhando em aprender a ser mais humilde, precisa da caridade, da misericórdia e do amor de todos os irmãos. Fiquemos com Jesus nessa grande tarefa de vencer a nós mesmos, que assim seja.